Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, estamos na segunda semana do Tempo Comum. Hoje, bênção para os motoristas e caminhoneiros. A gente sabe que muitos caminhoneiros e motoristas acompanham e rezam a bênção do dia. Por isso, hoje, mais uma vez, esta bênção especial para todos vocês. E o meu abraço hoje, com muito carinho, vai para o povo da cidade de Socorro, em São Paulo. Deus abençoe vocês aí de Socorro, que recebem e compartilham as bênçãos e nossos conteúdos de evangelização. Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade de expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, hoje sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum, e no Evangelho de hoje Jesus institui os 12 apóstolos. É um momento muito importante no ministério de Jesus. E a gente vai entender o porquê. Logo de início vemos nesse Evangelho um detalhe muito interessante. Que detalhe é esse, Padre? O momento que precede a escolha dos 12, ou seja, a forma como Jesus se preparou para aquele momento da escolha. Diz o Evangelho que Jesus passou a noite em oração a sós na montanha. Somente depois disso é que ele chamou os discípulos. E chamou os discípulos, e haviam muitos discípulos. E ali entre aquele grande número de discípulos, Jesus então escolheu e instituiu os 12. Primeiro aprendizado que nós já podemos ir tirando para a nossa vida espiritual desse Evangelho de hoje. A importância de nós rezarmos principalmente nos momentos em que vamos tomar decisões importantes na vida. Claro, aquela escolha de Jesus era um momento importante a ser feito. Por isso Jesus passou até mais tempo em oração do que de costume. E aí a gente já tira para a nossa vida, né? Se as decisões que tomamos em nossa vida fossem mais rezadas antes de serem tomadas, com certeza a gente acertaria muito mais. A pergunta que eu faço para você, filho, filha, você reza antes de tomar decisões, principalmente decisões importantes na tua vida? Ou você é daqueles que vai decidindo aí pela sua cabeça, pelo seu raciocínio humano e pronto e acabou? A grande questão é essa. Você submete a Deus as situações e as decisões em sua vida para que Ele, que é o Senhor, dê o direcionamento daquilo que seja a decisão mais acertada a ser tomada? Nós precisamos trazer para a nossa vida este hábito, esse exercício de submeter a Deus as situações ao longo da nossa vida. O Evangelho começa dizendo: Jesus chamou os que ele quis. O chamado de Deus, a vocação, é sempre um chamado pessoal. Nem sempre Deus vai escolher os mais gabaritados, os mais humanamente preparados. Deus simplesmente escolhe os que ele quer. E se a gente olhar humanamente o perfil dos 12 que Jesus escolheu, tem gente que até poderia já dizer aí: eita, Jesus não tinha um grupinho melhor para escolher, não, padre? A vocação é sempre um mistério de Deus. Por isso, primeira coisa, filho, filha, não julgue.
não condene, não critique. Sempre que você estiver diante de uma pessoa que foi escolhida por Deus para uma vocação, reze por essa pessoa. Se puder, ajude-o a viver melhor a sua vocação. E aqui vem o detalhe mais importante que eu acho desse evangelho de hoje. Versículo 14. Jesus designou 12. Aqui o verbo designar é uma tradução imperfeita. O verbo que foi usado por São Marcos no original grego foi o verbo criar. O mesmo verbo usado no Gênesis, quando Deus foi criando dia a dia todas as coisas. Então aqui Jesus criou 12 apóstolos, ou seja, Jesus criou aqui uma instituição, a instituição dos 12, ou seja, o colégio apostólico. E aqui Jesus está instituindo algo novo, algo que não existia, que era então este grupo, este colégio apostólico. E para quê? O próprio texto vai nos dizer: para ficarem com ele e para os enviarem a pregar. Então, duas coisas: ficarem com Jesus e depois enviá-los a agir em nome de Jesus. Você percebe que aqui há uma novidade no ministério de Jesus. Até então, havia Jesus e a multidão. Jesus de um lado, a multidão do outro. E no meio da multidão estava ali o grupo dos discípulos, que eram mais próximos de Jesus, mas faziam parte da multidão. Era gente que trabalhava, tinha sua família, tinha os seus afazeres, suas preocupações da vida. Mas aí quando Jesus institui os 12, ele diz: vocês são os que eu escolho a partir de agora para ficarem comigo. Vocês vão deixar família, trabalho, vocês vão deixar a vida de vocês vão deixar tudo para trás. Vocês não vão mais pertencer à multidão ou ao grupo dos discípulos. Vocês passarão para o lado de cá, ficarão comigo, junto comigo. E vocês vão ficar comigo para sempre, até a morte. Eu vou prepará-los. E quando eu não estiver mais, vocês ficarão no meu lugar. Percebe isso? Jesus separou 12, os constituiu apóstolos, para a partir daquele dia ficarem com Jesus, deixarem tudo para ficarem com Jesus. Quando você consegue compreender esse mistério desse chamado, você começa a compreender o que é a vocação sacerdotal, o que é o sacramento da ordem, aquele que é tirado do meio do povo para ficar com Jesus e, estando com Jesus na casa de Deus, anunciar o Evangelho, falando e agindo em nome de Cristo. Não é impressionante isso? São João Maria Vianney disse que se nós entendêssemos na terra o que é um sacerdote, morreríamos, não de susto, mas de amor. E disse também: só no céu o sacerdote conhecerá bem o que ele é. Nem nós, sacerdotes, temos a noção, a proporção do que nós somos, por força do sacramento da ordem que um dia recebemos. E aí a gente não precisa ir muito longe, né? Em pensar que é pelo sacerdote que a Eucaristia, o Cristo, se faz presente no mundo, que é pelas mãos do sacerdote que os pecados da humanidade são perdoados. Se tem uma coisa, filhos e filhas, que todo católico deveria se lembrar de fazer, se não todo dia, pelo menos de vez em quando, né? Rezar pelos sacerdotes. Às vezes pode até acontecer que um sacerdote não corresponda às suas expectativas, que ele não deu o testemunho adequado, o testemunho que você esperava dele. Mas eu te digo uma coisa de todo o coração: antes de tacar pedra, de criticar, de condenar, de julgar, reze. Ajude-o. A grandeza do sacerdócio, que é puro dom da graça de Deus, não desfaz as imperfeições humanas. Podemos dizer que são vasos frágeis, mas que, embora frágeis, carregam tesouros, carregam o grande tesouro da graça de Deus. Por isso, aprendemos a olhar menos para o vaso e mais para o tesouro. Que hoje, na tua oração, você possa pedir ao Senhor esta graça. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Em oração nos colocamos, ó Deus, e mais uma vez humildemente suplicamos a vossa bênção sobre nós. Hoje, de modo especial, Senhor, esta bênção de proteção para os motoristas e caminhoneiros. Senhor nosso Deus, olhai por todos aqueles que se dedicam à condução de veículos, aos motoristas, aqueles que têm como trabalho o transporte de pessoas ou de cargas. Te pedimos, Senhor, nesta bênção, por todos os caminhoneiros do Brasil e de todos os lugares, país onde esta bênção chegar, Senhor. Que a vossa bênção e a vossa graça sempre vos acompanhe, protegendo-os e livrando-os de todo mal, de modo especial da violência, do perigo das estradas, dos acidentes, dos assaltos, dos roubos de cargas e de toda sorte de males. Que o anjo da guarda esteja sempre junto a este filho, a esta filha, em seus caminhos, em suas estradas, e que o próprio Cristo acompanhe nas partidas e nas chegadas. Que o manto protetor da Mãe Aparecida Padroeira do Brasil possa estar sobre você, nos teus caminhos, pelas estradas da vida, hoje e sempre. E que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, fique no colo da mãe, eu fico por aqui. À noite você pode rezar comigo a bênção da noite, amanhã com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.